Saudações ouvintes! Está começando mais um Doutrinando, o podcast esquerdopata que veio para acabar com o Brasil. Pra despejar uma caralhada de piche nas praias do Nordeste. Para fazer churrasquinho da Amazônia. E pra fazer injustiça com a família Bolsonaro e soltar o Lula. O quê? Não, peraí. Soltar o Lula de novo? O outro Lula? Ah, não, esqueci, foi mal. O Lula, cara, o Lula tá solto já, velho. Que isso, você é louco, mano. Verdade. Soltaram o pai já numa sexta-feira já. Será que soltaram ele por culpa do podcast Doutrinando? Com certeza, irmão. A gente começou a doutrinar as pessoas e aí logo soltaram o Lula. O Lula saiu da cadeia. Além de livre, com a namorada, foi transar na sexta-feira e você ficou aí olhando, porra. Ah, eu fiquei jogando joguinho, cara. Você ficou em casa jogando joguinho, fazendo pausa de podcast e o Lula lá só, não vou falar saliências, né, mas enfim. Derretendo. Fritando, gratinando. Então, pessoal, aí mais um podcast, que legal, eu sou o Leandro Alexandre, historiador, mestre em desenvolvimento, acho que eu não vou falar mais dessa porra. Mas falei já, e vocês podem me chamar de Paulista e podem também me adicionar no Twitter, Leandro_Alexandre, com Demudo, podem procurar também o Doutrinando lá no Twitter. E eu sou o Gian, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí, sou professor de História e de Filosofia e eu sou mestre em Educação também. Podem me seguir no meu perfil pessoal lá no Instagram, então, que é Giano_Guy, G-U-Y. Tá? E falando em Instagram, Leandro, tu que é um cara que tava falando que o Instagram é muito pós-moderno aí, muito pós-moderno. decidimos estender o nosso podcast pra essa perspectiva pós-moderna, porque agora tem perfil do Instagram também do Doutrinando. Além do exato, além do Twitter, além do YouTube, além de toda a caralhada de plataforma na qual a gente está agora, estamos no Instagram também. E lá, se você seguir Doutrinando Podcast, @Doutrinando Podcast, você vai poder interagir com a gente, mandar mensagens. A gente já tem feito um monte de enquetes lá, o pessoal já está interagindo. Então aparece lá para saber de tudo. Lá vocês vão saber de tudo, tá? @Doutrinando Podcast no Instagram. Eu tinha falado mal do Instagram, mas assim, por um lado ele também é legal porque ele dá essa possibilidade de interação, né? Então eu percebi que por lá o pessoal interage mais. Tem também a página no Facebook, que tá meio desmovimentada lá, tá meio paradinha, mas que quem quiser curtir e comentar por lá também pode. Verdade. E aproveitando aqui que a gente tá falando, né, já que a gente ainda tá no começo aqui, esse é o nosso 5º episódio, né, Jean? Isso, é o 5º mesmo. É o quinto. Já é o 5º. Tem podcast por aí com 300 episódios. Aproveitar para explicar um pouco como é que funciona aqui o Doutrinando Podcast, que é dividido por blocos. No começo a gente faz essa apresentação e passa para uma leitura das mensagens, os feedbacks e mandar um abraço para as pessoas e os beijos. Depois a gente faz o Torcendo Contra, que a gente sempre faz. Torcendo Contra, espero que entendam, é aquela piada, assim, então, sempre que a gente faz uma crítica, supostamente a gente tá torcendo contra o Brasil, então a gente vai trazer uma notícia, algo importante que tá acontecendo, que aconteceu, né, vai contextualizar, vai falar um pouco de piada também, é o momento torcendo contra, é o momento antipatriótico, supostamente, né. É isso aí, o momento que a gente torce pro Brasil dar errado. E aí depois desse momento tem a hora que justifica o nome do programa, que é o momento da doutrinação, que, embora o nome seja aí essa brincadeira, é a única parte do programa que a gente fala sério, que a gente fala de história. E é bem sério daí, né? Não, nem tanto, a gente fala bobagem. Não, mas assim, o tema é sério. A gente fala bobagem, mas o tema é sério. A gente consegue degringolar com tudo, né? É foda. Depois tem o Parece Fake, mas é fato, né? Que é aquele quadro em que a gente... Um bloco, um quadro, enfim... que a gente traz alguma coisa inusitada da história, alguma coisa estranha sobre o conteúdo do qual a gente falou no Doutrinando, né, na doutrinação. E aí a gente, né, contextualiza um pouquinho, mas geralmente é algo bem estranho, bem confuso, né. Bem bizarro. Porque assim, gente, na boa, vocês têm que entender, a história tem muita coisa bizarra. Muita coisa que vocês não acreditam que aconteceu, mas aconteceu. E por fim, a gente tem o mau exemplo e mau conselho, que é uma parte que a gente dá algumas dicas culturais, ou de cultura inútil, ou livro, ou filme, jogos e outras coisitas mais relacionadas ao tema. A minha veia gamer aparece aí sempre, né? Eu sempre falo de jogo. É uma boa. Sempre falo de jogo, é sempre incrível, tá ligado? Eu não sei de nada, o cara não sabe de nada. Burro pra caralho, mas jogo ele sabe.
um joguinho ele sabe, né? E é isso aí, pessoal. Esse é o Doutrinando Podcast. E a gente passa agora para a leitura das mensagens, as cartinhas referentes ao último programa e as pessoas que interagiram com a gente, Jean. Isso aí, chegou um corvo lá dos Sete Reinos, lá de Westeros. Do Westeros, né? Um corvo chegou com uma carta, vamos ver aqui, ó, da Eduarda Zilk, cara. Eduarda Zilk é minha aluna, terceiro ano, se formando já. Vou chamar de Duda. Duda. Ela diz assim, ó: no meio de tanta coisa sem nexo que tem pela internet, é muito massa a forma que vocês conduzem o podcast. Repleto de base e conhecimento, mas sem ser chato. Muito massa. Na moral, tinha que ser coisa de comunista. KKKKK. Valeu, Eduarda. Valeu, obrigado. Eu senti que assim, essa parte que ela falou que é muito legal foi especialmente voltada a mim, que eu que sou a parte legal do programa. E o Jean é o pau no cu. Então, obrigado, Eduarda. Valeu. Tem alguma aí? Eu tenho aqui o do meu amigo Ronaldo, que é um dos caras que mais acompanha, professor de educação física que dormia nas aulas de história. Ele mandou assim: e aí, monstro! Ouvi o episódio 3 na ida e o episódio 4 na volta. Ele foi lá de Cerro Largo pro Paraguai e no carro ele escutou. Muito bom, fiquei vidrado nos 3 episódios sobre a Revolução Francesa. E ter a opção de Spotify facilitou muito pra mim. Gostei bastante dos efeitos sonoros que estão aparecendo durante as falas. E mandou palminhas aí, Jean. Efeitos sonoros aí é coisa sua. Parabéns aí. E obrigado, Ronaldão. É nóis, hein? Pode crer, Ronaldo. Valeu. Depois eu sou o pau no cu, né, Leandro? Eu faço os barulhinhos legal. Isso não isenta você de ser o pau no cu, tá ligado? É real, eu posso fazer as duas coisas. Verdade. Oi, Ronaldo, São Paulo vai ser campeão esse ano, né, cara? Você acredita que São Paulo vai ganhar o Brasileirão esse ano? Se você acredita, manda uma mensagem pra mim, cara, porque eu não acredito mais, não. É o meu time, mas que bosta. Tá feia a coisa pra nós, né, cara? Meu time também não tá legal, não. Mano, porra, só o Flamengo agora, tá louco. Tem uma aqui, ó. João Moraes, vim pelo Sr. Lucas Vieira. Ó, de novo, cara. De novo, os alunos. Nossa, o Sr. Lucas é o maior gigolô, cara. É o maior cafetão, mandando pra gente, todo mundo. Isso é louco. Sim, verdade. Ele diz que o João Moraes diz que tem muitas informações úteis. Então, muito obrigado. Ele falou: legal. Valeu, João Moraes. Valeu. Eu continuo ouvindo, tá? Valeu, João. Viu? Não sei se tu tem mais mensagem aí. Na verdade, de modo geral, só quero mandar um salve pros alunos de ensino médio do La Salle, que eu tive lá agora no dia 18 do 11, pra falar um pouco pra eles sobre a questão do Dia da Consciência Negra. E também mandar um salve e um abraço bem especial pro pessoal que foi também me ver falar sobre esse mesmo tema lá no campus de Cerro Largo, no auditório do Bloco dos Professores, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Também estive lá falando pra eles sobre essa questão do Dia da Consciência Negra. Um abraço especial pro pessoal do Serviço de Atendimento ao Estudante da UFFS Cerro Largo. Valeu, galera, vocês são demais. Massa. Ó, legal esse tema aí, nem vou falar muito agora, porque depois a gente vai entrar nisso, né? Legal isso, Leandro, que tu fez, massa. Olha só, tem uma mensagem aqui de uma aluna, e uma ex-aluna, na verdade, e depois eu tenho um podcast aí que entrou em contato com a gente, bem legal, eu vou mandar um salve pra eles, olha só. Festinha de podcasts, legal. Olha só, primeiro a Luísa Branco, ela que também foi minha aluna no Tiradentes, no Colégio Militar aqui de Juí. A Luísa Branco já se formou, ela tá estudando medicina na Argentina, né? Nossa, que tava conversando comigo, que tava muito preocupada, que tinha que estudar um monte, uma quantia absurda de conteúdo num tempo minúsculo, né? Mas no momento ela tava procrastinando e ouvindo o nosso podcast. Se você for procrastinar, faça isso ouvindo o Doutrinando Podcast. Então, é a melhor coisa que tem. Isso aí, valeu, Luísa Branco, abraço. Abraço. Tá? E aí, nós temos um contato aí que a gente fez com o pessoal do Bora Marcar Podcast, né? O Bora Marcar Podcast, pra quem não sabe, é um podcast do Rio de Janeiro, que tem 6 minas, cara. Imagina, cara, 6 minas, mano, que massa. Com certeza deve ter alguma flamenguista, cara, que comemorou muito agora o título do Flamengo na Libertadores. Deve ter. Deve ter. Carioca, deve ter, alguma deve ser. Eu só imagino a loucura, se às vezes nós dois falando já dá uma bagunça, imagina 6 pessoas, mas na verdade elas se organizam bem. Dá aquele clima meio rádio, sabe? Tipo, é bem legal.
Eu confesso que não escutei ainda, mas vou já agora me aproveitar que enquanto eu tô falando aqui, eu vou me inscrever no podcast delas aqui pra escutar depois. Isso aí, eu falei com a Julie. A Julie lá, ela fez história também, sabia, Leandro? Ela fez história no ERJ. Ela não atua agora como historiadora, tá certo ela, porque tá difícil mesmo, né? Tá certo. Tá difícil. Mas é legal, o podcast das gurias é muito massa, elas falam sobre a cultura do Rio de Janeiro, assuntos cotidianos da vida, né? Sempre com bom humor, elas fazem piada pra caramba, assim, é muito massa, cara. Os caras se divertem bastante. Os 2 episódios que eu ouvi, um era sobre a infância nos anos 90 e um falava sobre a escola, tá ligado? Então eram umas paradas muito massa, banheira do Gugu, essas paradas assim. Porra, o Gugu, cara. Pô, falou em Gugu aí, cara, já deu um negócio aqui no meu coração, cara. Eita, como é que é mesmo o nome do podcast das minas aí, cara? Bora Marcar, segue lá, pessoal, procurem o Bora Marcar, então, Bora Marcar Podcast, tá? Tá no... seguir, ó. Tá lá no Spotify também, então vocês vão curtir, tá bom? Da hora. Eu quero mandar também um abraço aqui pra Kel Bonassoli. A Kel Bonassoli é uma menina super acessível e ela é presidente da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts. Ah, que massa. Eu tava falando com ela e ela me deu dicas de equipamentos, várias dicas relacionadas a podcast, e eles promovem aquela pesquisa, a Pod Pesquisa 2019, eles que estão promovendo, e se você aí que está escutando esse podcast ainda não respondeu a Pod Pesquisa 2019, procura lá na internet e responde, porque é uma maneira da gente que cria conteúdo saber um pouco mais sobre as preferências dos nossos ouvintes. E quem responder já coloca lá o Doutrinando Podcast lá entre seus podcasts preferidos. Isso. E falando ainda nessa questão de interação e de ajudar, né, mandar um salve pro pessoal que tá ali no nosso Instagram, que já veio respondendo as enquetes e coisas do tipo. O Leandro fez uma enquete bem legal lá sobre o nosso assunto de hoje, a galera mandou bem, né? Tirando os historiadores que foram lá e acertaram tudo e ficaram se vangloriando, né? Que não vale, né? Bando de corno, né? Obviamente não vale. Acertei tudo. Claro que acertou tudo, não, cara. E não, mas tu viu que quando eu fiz umas um pouquinho mais difícil hoje, já a galera saiu fora, né? Tinha uns, não vou responder, tô com medo. Mas é isso aí. E também, nesse final de semana, eu vou continuar fazendo essas paradas. Eu fiz uma enquetezinha lá que era qual personagem histórico você gostaria de ser nesse final de semana. Foi da hora. Então saiu muita coisa louca lá, cara. Saiu muita coisa louca. E eu queria comentar minha bola fora. Não, peraí. Antes de você comentar a bola fora, me responde. Qual personagem histórico você quis ser no final de semana passado? Final de semana passado? Cara, tu sabe que eu fiz a enquete e eu não pensei nisso. Vamos pensar pela perspectiva do meu final de semana. Tá, eu vou falar primeiro então. Eu mandei lá, você viu, né? Eu queria ser o Mandelão, né? Só na vibe do Mandela, tá ligado? Ali, ficar de boa ali, sussa, nem o Mandela. Muito bom. Cara, eu já que tu falou antes ali, me deu um pouco de inveja, eu podia passar um final de semana de Lula também, né? Podia ser o Lula. Ô, velho, mas é só personagem que já morreu, velho. Você não pode querer ser... Não necessariamente. Querer ser o Gugu. Não. Caramba, velho. Foda, pesado. Tá, fala qual foi sua bola fora. A minha foi essa agora que eu acabei de dar. Pra não passar em branco, o cara tem que... Não, é que a mina postou lá, tipo... Anitta. Pode escrever, eu vi. Né? Anitta. E daí eu postava uma figurinha junto pra responder a parada da pessoa, daí eu botei Anitta. Tu fala hoje em dia, em 2019, tu pega e fala Anitta. Quem é Anitta? Pô, rebolando a raba aí por todos os lados. Exatamente, né? Só que era a Anitta Garibaldi, eu fiquei, what? Então eu quero pedir desculpa pelo meu erro, mas por favor, né? Hoje em dia a nossa Anitta é a Anitta, né? A cantora. As duas são foda pra caramba, as duas merecem meu respeito, né? Isso aí, palmas pras Anitas. Aí, palmas. Caralho. Então, dito isso, a gente passa pro nosso momento aí, nosso momento torcida contra, hein, Leandro? E o momento torcida contra de hoje traz uma questão que é complicada. A notícia vem do esporte interativo e é a seguinte: segurança do Mineirão é alvo de injúria racial de torcedor do Atlético Mineiro. Em meio a xingamentos e insultos, torcedor do Galo insulta a segurança na arquibancada dizendo: olha a sua cor. Ficou bem complicado isso, porque o vídeo parece visivelmente o cara gritando olha a sua cor, né, xingando a segurança, porque o que aconteceu? Foi uma pancadaria, na verdade, que rolou no jogo do Atlético Mineiro e do Cruzeiro,
tá? É uma pancadaria que rolou lá no clássico, né? E aí, torcedores de um time foram invadir o lado dos outros torcedores e tudo mais, e os seguranças fazendo seu trabalho, obviamente, foram lá impedir que isso acontecesse. Aí aconteceu esse xingamento aí dos torcedores do Galo, né, para o segurança. E aí, o mais feio, cara, o mais feio é a tentativa, assim, eu acho, de justificar, de contornar o ponto, né? Que olha só o discursinho do cara, né? O tal do Natan, né? Foram 2 caras, o Natan é o que não aparece no vídeo falando tanto, mas esse daí supostamente xingou ele de macaco, tá? E aí ele se defendendo, ele diz assim, ó: de forma alguma, tanto é que eu tenho um irmão negro. Tenho pessoas que cortam meu cabelo há 10 anos que são negras. Amigos que são negros. Isso não foi da minha índole. Pelo contrário, de forma alguma eu falei aquilo. No caso, o xingamento de macaco. Né? Então foda, né, cara? Isso... Esse argumentozinho, né, que esses caras vêm, né? Ah, tem até um amigo que também é negro, né? Eu não sou racista. Eu achei foda o que ele fala ainda. Tem gente que corta meu cabelo que é negro. Então, tipo... aquela coisa bem serviçal, né? Parece que, tipo, pô, vai se fuder. E daí, nessa revolta aí, eu já pego comentário ali também do Thiago Neves, né? Que ele vai dizer assim, né? Nessa rede social, o jogador do Raposa comentou que espera que o responsável seja punido e proibido de frequentar os estádios. Então, o Thiago Neves fala o seguinte... na notícia aqui tá censurado, mas eu vou falar bem o que ele falou. Ele diz: esse merda tem que ser banido dos jogos do seu time. Isso não existe. O melhor jogador deles, o Casares, é da mesma cor. O zagueiro que tem uma história brilhante pelo clube, Leonardo, também é da mesma cor. Ele não deve nem entrar nos estádios por causa disso. Não respeita ninguém esse bosta. Vou torcer pra você se ferrar e que você nunca mais possa ver seu time no estádio. Bem feito. É real. Né? E por que eu... Só pra te passar a palavra, por que eu destaquei isso, Leandro, né? Que isso, na verdade, é um comentário sobre, né? Não é o negócio em si. Mas é que eu acho, cara, que nesse momento que o cara se revolta, cabe dizer aquela parada que, assim, ó... Isso não aconteceu só no Brasil. No mesmo dia, lá na Ucrânia, o Dentinho e o... Quem foi outro? E o Tyson passaram por um momento assim, né? O Tyson foi xingado também por xingamentos racistas. Deu um balão pra torcida lá com a bola... e mostrou o dedo, xingou os caras e foi expulso. Saíram do campo chorando. Foi expulso, né? Foi expulso ainda, né, cara? E saiu do campo chorando, cara, e com razão. E aí, por que dá essa raiva toda que o Thiago Neves também teve aqui, né, e tudo mais? Cara, numa época, assim, em que a gente ainda vive numa sociedade racista, não adianta só tu não ser racista, né? Daí vem aquele ponto, tu tem que ser antirracista. Tu tem que dar no meio, né, cara? Eu não sei. Mas assim, ó, só falando um pouco, você vê como tem bastante... racismo no futebol, né, cara? Não só aqui no Brasil, em outros países também tem, mas aqui no Brasil, assim, de vez em quando isso aparece aqui na nossa realidade. E aí quando aparece, choca. Mas assim, eu acho que assim, nem deveria as pessoas se chocarem tanto, porque o racismo é um negócio que ele é constante, cotidiano na vida das pessoas que são negras no Brasil. É só porque aqui tem um tipo de racismo que é um pouquinho diferente de outros lugares. Aqui o racismo é um pouquinho, ele é mais escondido, é um racismo velado, sabe? As pessoas geralmente não saem a público para declarar o seu racismo, mas ele está presente a todo momento, nos pensamentos, nos atos das pessoas, e simplesmente porque a sociedade era racista, então é assim que as pessoas aprenderam a ser. As pessoas aprenderam a ser racistas, o Brasil é um país racista, e se a gente quiser se livrar disso, a gente precisa primeiro adquirir essa consciência. Não adianta negar isso, sabe? A gente olha, basta olhar para todos os lados, sabe? Basta você olhar a questão dos indicadores sociais, de pobreza, violência, saúde, educação. Você vai ver que no Brasil os negros sempre estão nas piores posições, e se isso não for uma herança da nossa escravidão, se isso não for motivado por essa mentalidade racista que sobreviveu à abolição da escravidão, eu não sei o que explica isso. Então a gente primeiro precisa admitir que o Brasil é assim um país racista, tem muito racismo, para depois a gente começar a tentar mudar a nossa mentalidade. Porque se não for assim, Jean, cada vez assim, que acontecer isso, as pessoas vão se chocar. Porque muita gente acha que, não, o Brasil não tem racismo, isso que acontece nos estádios é um fato isolado. Mas não é, cara, isso que acontece nos estádios é apenas uma externalização do que está acontecendo o tempo inteiro em vários lugares, assim, sabe? Só que de uma maneira mais escondida. Então, não dá nem pra querer fazer piada desse tema,
porque é um bagulho meio revoltante, assim, meio foda, de que em pleno século XXI, aí, 2019, o Brasil ainda não parou para fazer uma reflexão sobre o que a escravidão significou para o nosso país e como isso contribui para o racismo que a gente vive e para a situação da população negra, que é a população homenageada com esse mês aí, o mês de novembro, o mês da consciência negra. Isso nos deixa bem claro do porquê que tem que ter um dia de consciência negra, né? Porque muita gente não entende por que tem que ter, então acho que não tem mais o que explicar, né? Tu explicou perfeitamente essa questão. Eu poderia falar sobre isso bastante, mas quem quiser ler mais a respeito disso... Tu tem um texto lá também, né? Isso que eu ia sugerir. Tem um texto meu que foi publicado pelo portal LH Frank. Só procurar lá na internet que vocês encontram da seguinte maneira. O título é Que Consciência? Reflexões sobre a origem e a reprodução do racismo na sociedade brasileira. Então ali eu explico de uma maneira mais detalhada meu pensamento sobre isso e como que funciona o racismo no Brasil, que é um racismo um pouco diferente do que acontece lá na Ucrânia, por exemplo, nos Estados Unidos, na África do Sul. Por aqui é muito mais silencioso e por isso muito mais difícil de lutar contra. Isso aí. Tem aquela frase, né, do Morgan Freeman. Se fuder. Tinha que fazer piada. Não, mas eu quero ler uma versão nova dela que tá surgindo na internet, que é ótimo. O dia que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e começarmos a rachar a cabeça de racistas com machado, o racismo acaba. Porra, finalmente concordei com o Morgan. Finalmente, né? Boa, Morgan. Se retratou, boa. Tá, então acho que era isso, né, cara? Era isso. E agora chegou o momento de falarmos de história. E como história no Brasil do Bolsonaro é doutrinação, chegou o momento de doutrinar a gurizadinha e tirar elas da família e levar pra teta da maldade. Nossa, que prazer de falar isso, Jean. Qual que é o tema de hoje, Jean? Hoje o tema tem tudo a ver com o que tu falou, na verdade, né? E tem um pouco a ver com o que a gente já trouxe um tempo atrás, os outros episódios, que agora é a Revolução e a Independência Haitiana, de 1791 até 1804. Boa! E a galera, então, que vai ouvindo tem que começar a se ligar que, como o último episódio teve relação com a Revolução Francesa, esse aqui também vai ter. Na verdade, tem tudo a ver com a Revolução Francesa, né? É verdade. A importância disso, antes de mais nada, a importância dessa Revolução Haitiana é que essa revolução, Leandro, é o único caso, tá, em que a abolição da escravidão, a independência do país, todos esses movimentos, né, emancipatórios, eles foram feitos pelos próprios escravizados, cara. É verdade. Eles mesmos, não foi de cima para baixo, foi do povo, né? E no continente americano como um todo, foi a Segunda República a se formar, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, Segunda República aparecendo no continente americano. Tá, então é bem importante por causa disso. E a Revolução Haitiana, ela de certa forma é um capítulo um tanto quanto apagado da história. Porque durante muito tempo não se tocou nesse tema por um medo que gerava principalmente nas elites dos países escravistas. A Revolução Haitiana gerou aqui no Brasil um sentimento que foi conhecido aqui como haitianismo. O que é o haitianismo? Era um sentimento que existia principalmente quando a escravidão ainda vigorava por aqui, ou seja, antes de 1888. E o haitianismo era um medo de que acontecesse no Brasil a mesma coisa que aconteceu lá no Haiti. Que era a revolução dos escravos de uma maneira violenta, como houve lá na ilha de Saint-Domingue, né, Jean? É assim que pronuncia? Isso aí, Saint-Domingue. Saint-Domingue, exatamente, que mais tarde veio a se transformar no país Haiti. Saint-Domingue, ou seja, o Haiti, ficava no lado leste da ilha Hispaniola, né? Foi um nome dado pelo próprio Colombo, quando os espanhóis, então, vão colonizar, né, a América Central.
essa ilha espanhola, depois de um tempo, que não é o nosso objetivo aqui falar de como isso aconteceu, ela vai pertencer, a parte leste dela, à França, tá? Então, o lado oeste é da França e o lado leste da Espanha. Então, o lado francês, Leandro, é Saint-Domingue, né? Pela pronúncia a gente já entende. E o lado que é do lado leste da Espanha, São Domingos, né? Fica na região do Caribe, nas chamadas Antilhas, né? Na América Central. Então, só para quem não sabe, né? Hoje o Haiti... Oi, fala. Só uma coisa, a ilha lá de Espanhola, onde tá Santo Domingo, que é da Espanha, e Saint-Domingue, que é da França, foi o primeiro lugar onde Colombo chegou, né? Isso. Da hora, né? Da hora. Massa pra caramba. Daí o cara já vê primeiro contato aí, né? Hoje a fronteira do Haiti, né? A única fronteira terrestre é com a República Dominicana. Então o que representaria esse outro lado da ilha, né? Como a gente já falou. Tem uma extensão territorial de 27.750 km², uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes e vivem principalmente em áreas rurais, né? Existem aproximadamente 2 milhões de habitantes vivendo na capital do país, do Haiti, que se chama Porto Príncipe. Inclusive era uma das questões lá do nosso quiz no Insta. O Haiti atualmente possui uma economia pouco desenvolvida e depende muito do setor primário. E a história do Haiti ela é marcada por diversas instabilidades políticas, né? Diversos golpes de Estado, ditaduras e perseguições que dificultam a entrada de capitais estrangeiros e de investimentos no país. É complicado. Até os Estados Unidos chegaram a ocupar o país de 1915 até 1934. Para quê? Para proteger os interesses, né, dos estrangeiros no país. É muito massa. Os Estados Unidos vai até a Lua, né, defender os interesses da Lua, assim, tipo, eles inventam quais são os interesses da galera. Entre 1957 até 1986, então bem mais recente, né, o Haiti sofreu uma ditadura também, Leandro, do François Duvalier, o chamado Papa Doc, né? Bem pesado esse momento aí, e o filho dele, Jean-Claude Duvalier, que era o Baby Doc, né? Baby Doc, chururu, baby. Não dá pra fazer que merda. No ano de 2004, após o presidente Jean-Bertrand Aristide sofrer um golpe e a violência entre os apoiadores e os opositores do presidente tomar a capital, a Suprema Corte do país pediu ajuda para a ONU. E assim foi criada a missão de paz no Haiti que o Brasil comandou, já. Ah, legal. É bom saber que é daí que começa aquele movimento do Brasil no Haiti, né? Isso aí. E em 2010, né, vai ter o terremoto de 7 pontos na escala Richter, que vai atingir o país, matando cerca de 200 mil pessoas dentro. E aí desorganiza mais ainda um país que já estava em condições complicadas, né? As instituições, o Estado, daí eles já... daí degringolou de vez a questão, né? Então... E essa missão de paz da ONU vai terminar em 2017, é recente, né? Recente. Porque daí eles vão acabar ajudando bastante, né? Resgatar as vítimas do terremoto e prestar esses auxílios aí. Atualmente o Haiti é o país mais pobre das Américas, tendo um IDH de 0,498, né, no ano 2017. Ou seja, o Haiti é o 68º país, ou seja, 168 no ranking de desenvolvimento humano. Para vocês terem ideia, o Brasil ocupa a posição 75, com um DH de 0,755. E isso explica um pouco porque nos últimos anos já a gente tem um fluxo grande assim, de haitianos vindo pro Brasil, né? Real. Primeiro por causa dessa missão de paz, né, que estabeleceu um contato aí entre o Brasil e Haiti, e também porque, com todos os problemas que o Brasil tem, ainda é um lugar bem melhor do que o Haiti atualmente. Teve haitiano aí onde tu mora? Cara, aqui em Curitiba tem bastante, sim. Tem, né? Até aqui em Juí tem, cara. Sabia? Não, tem sim. Tem no Brasil inteiro, né, cara? Ah, tem sim. Acho que até... não vou dizer que em Cerro Largo tem, mas em Cerro Largo eu sei que tem alunos africanos estudando lá na UFFS. Mas o Haiti não foi sempre assim, né? Não, não foi sempre assim. Enquanto colônia, o Haiti era considerado a joia das Antilhas. Meu né? Deus. Era uma colônia muito rica, uma das colônias mais ricas da América,
e era inclusive mais rica do que os Estados Unidos enquanto colônia. Caramba! Cara, o Haiti era muito rico enquanto colônia. Produzia grandes quantidades de açúcar e de café, anil e algodão, tudo isso no sistema de plantation. Pra quem não se lembra, aí vai uma aulinha da escola, o sistema de plantation é aquela que junta uma economia monocultora, em grandes extensões de terra, ou seja, em latifúndios, com uma mão de obra escravista, né? Uma mão de obra escrava. É o sistema de plantation que foi implantado também no sul dos Estados Unidos e no Brasil e em outros lugares aí da América Central. Tipo na Jamaica, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, as condições que esses escravizados do Haiti sofriam eram tão terríveis que a cada 20 anos, mais ou menos, tinha que ocorrer uma completa renovação de todos os escravizados. Porque todos eles já tinham morrido em 20 anos de trabalho. Então, assim, era rica, mas quem que produzia essa riqueza? Isso é importante de pensar, né, Jean? Vamos falar nisso porque a quantia, a proporção de escravos em Saint-Domingue, no Haiti, no caso, era gigantesca, cara. Eu fiz uma comparação, fui atrás dos dados aqui, e assim, ó, a França, nesse período, eles foram os grandes responsáveis por começar, tipo, um boom, assim, na atividade escravista. Uma explosão gigantesca nesse sentido, com essa ilha de Saint-Domingue, que era o Haiti. Porque a população total na época da qual a gente está falando, 525 mil, tá? É pouco, né? É pouco para perto de hoje, né? Óbvio. Vamos entender em proporção agora. Desses 525 mil, 88% eram escravos negros. 88%, Leandro, é escravo negro. Tu pensa, é uma ilha inteira em que nessa ilha 88% é escravo, cara, é muita gente. Sobra 60 mil mulatos e brancos, né? E alguns negros livres ali, né? Que é minoria, né? E tudo isso aí, todo o resto, vai ser 12% da população. Agora tu compara com o Brasil, cara. No Brasil, de 1700 até 1800, nessa época aí, a quantia, a proporção de escravos era de 30%. 30%. E o Brasil, nessa época, trouxe cerca de 3 milhões de escravos para o país. Mesmo assim, era apenas 30%. Então, tu pensa, isso daí poderia possibilitar uma revolta. Porque é muita gente dentro de um país que é escravo sofrendo maus tratos, né? É uma questão de proporção, né, cara? É um absurdo o tanto de gente que eles tinham ali sob um regime de trabalho que é super explorador, né? A divisão social era mais ou menos assim. Tinha os brancos colonos, que eram os que detinham o poder e a riqueza. Tinha os mulatos, né, que eram mestiços ali entre pessoas brancas e negros. Esses mulatos também gozavam de uma posição um pouco mais privilegiada do que os escravizados. E tinha, por fim, os escravizados, que eu chamo, né, os escravos, que eram tanto pessoas que vinham da África quanto os que nasciam também já lá na colônia, que era essa maioria esmagadora aí que o Jean falou. De 88%! Muito, cara, isso é um absurdo. Na verdade, eu não sei como os caras esperavam manter uma situação assim de ordem e de paz, vivendo num contexto tão absurdo, né, quanto esse. Por isso que eu tô embasbacado com isso. Quando comecei a estudar essa questão aí dos números, meu Deus, cara, é muito impossível deles manter essa situação aí. Tem que ser retardado mesmo. Tem que ser. Em 1789, que é o ano da Revolução Francesa, essa colônia representava 2/3 do comércio exterior da França. Cara, 2/3 do comércio exterior da França vinha de uma única colônia, ou seja, o Haiti. Era um dos maiores mercados de tráfico negreiro europeu. E é legal lembrar que, só pra deixar a galera já ligada, né? A Revolução Francesa, ela vai ter uma influência gigantesca nisso. A Revolução Francesa vai influenciar totalmente esse movimento no Haiti, né? As ideias iluministas também. Antes da Revolução Francesa, ali, mais ou menos 11 anos antes, no ano de 1788, surgem os Amis de Noirs, que são os Amigos dos Negros, a primeira organização anti-escravagista francesa, liderada por alguns dos principais personagens que viriam a figurar aí no período revolucionário, como o Brissot, que era o líder dos girondinos, o Lafayette, o Condorcet. Em 1791, eles vão escrever um decreto sobre os direitos dos mulatos,
né, não dos negros ainda, porém um pequeno avanço que já mostrava como esses ideais iluministas e liberais, eles queriam abarcar uma quantidade maior de pessoas para poder conceder direitos em comparação com o antigo regime que só via como detentores de direitos os nobres. E vale ressaltar que é a Revolução Francesa que vai produzir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o primeiro documento, então, produzido por essa revolução, e que estabelecia a questão da igualdade entre todos os homens. Acabava com os direitos de nascença, e essa declaração também vai influenciar muito no que viria a acontecer nessa colônia lá no Haiti. Em 91, no ano que declaram aí essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na verdade, vai haver um comissário, Leandro, um político da Revolução Francesa, que vai ir até o Haiti ainda, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho do que estava rolando no Haiti depois, mas só para saber que vai ter um cara lá da França, um político, que vai até o Haiti já para trabalhar essas questões abolicionistas no Haiti, né? Então ele, claro, é um período de disputa aí em que a França, a Inglaterra e a Espanha estão em guerra, né? E a Espanha e a Inglaterra querem tomar o Haiti, no caso, Saint-Domingue da França. Então o que o Sontonax, que é esse comissário, ele já vai para lá, né? E ele diz assim, ó, quem lutar contra a Espanha e a Inglaterra, quem ajudar a França, né, nesse sentido, vai ter a sua liberdade garantida. Então eles já estavam meio que tentando começar, né, esse processo abolicionista. Claro que de um jeito um pouco mercenário aí, mas é interessante. Mas mais interessante que isso é o Condorcet, que tu citou ali, que era um dos líderes dos Amis de Noirs, né? O Condorcet era o cara da educação pública lá, o cara que militou a favor disso tudo. E ele vai ser até um patrono do diretório depois. O Condorcet, quando ele vai ser preso, tem uma época da Revolução em que ele é preso, ele vai escrever um ensaio sobre a escravidão e o esboço de um quadro histórico do processo do espírito humano. Do que tratava, né? Ele falava do futuro dos escravos, né? O que eles seriam depois de livres. Ele falava da própria África, tá? Tipo, qual o papel da África na humanidade, como parte da humanidade também. Então era um discurso totalmente inclusivo, cara, falando dos negros, falando de ex-escravos já prevendo essa questão aí de liberdade. Os franceses sempre estiveram ligados a isso, tanto que tem o Tocqueville também, que vai falar sobre a escravidão nos Estados Unidos, e ele já dizia, ó, os Estados Unidos vai se ferrar depois quando acabar isso, porque eles não estão pensando no que eles vão fazer com os negros na sociedade depois que libertarem os escravos, né? Então, é bem legal o Condorcet que trata disso, porque a gente tem, por outro lado, um cara que também foi preso, um corno arrombado, desgraçado, que é o Hitler, que quando foi preso escreveu o contrário, né? Porque a raça pura, não sei o quê, ver o cu, tomar no cu. Né? Então, que a cadeia não faz bem pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo que faz bem, né? Então o Condorcet pensou bem ali, legal, foi lá e tal, e já o outro ali não. E, ainda dentro desse aspecto aí de influências da Revolução Francesa, influências das ideias iluministas, chega no Haiti no ano de 1791, né? Um ano que parece que tudo acontece, um liberto, um ex-escravo, chamado Vicente Ogé, que ele vai liderar um levante armado contra os brancos da colônia. Esse cara vai ser executado ainda nesse ano, mas a sua morte vai servir para insuflar mais ainda os ânimos, e aí a ilha ali, a colônia, a parte francesa, vai explodir em rebeliões. Eu acho que já é a partir daí, Jean, que começa a se configurar ali a parte que os escravizados eles se libertam vamos dizer assim, do cativeiro, das correntes, a partir dessa série de rebeliões meio descontroladas. Então, eu acho que agora, tendo dito isso, a gente entra de fato no período da revolta, né? No período da revolta. Então, começamos com a primeira fase, o que eu como eu costumo chamar aqui, da primeira fase dessa parte da história, que é a fase, então, da revolta em si, né? A revolta de fato. Porque até agora a gente fez o quadro geral, né? Para explicar as influências e tudo mais. Mas, enfim, começa a revolta. Eu gostaria de começar a revolta, Leandro, lendo uma citação aqui do livro do Galeano, do Eduardo Galeano, cara. Eduardo Galeano. Manda bala. Então, vou iniciar aí. Toca a musiquinha, vamos criar o clima aí e o bicho vai pegar. O que o Galeano diz sobre isso?
A velha escrava, íntima dos deuses, afunda o facão na garganta de um javali negro. A terra do Haiti bebe o sangue, sob a proteção dos deuses, da guerra e do fogo. 200 negros cantam e dançam o juramento da liberdade. Na proibida cerimônia do voodoo, iluminada por relâmpagos, os 200 escravos decidem converter em pátria essa terra de castigo. Dá até um arrepio, cara, pra mim também. Aí. Eu vou guardar ela, vou guardar essa citação pra sempre. Sempre eu vou ler ela e vai dar um arrepio, cara. quando quiser ter um arrepio, eu leio ela. É que vai também da entonação de voz, né? Também, se eu ler de qualquer jeito... E da sensibilidade de quem lê também, isso, né? Tem gente que pode estar cagando, né? Pode escrever. Então, em 91, Leandro, que começa de fato esse movimento aí, numa cerimônia de voodoo, então, em que os participantes que estão nessa cerimônia, eles seriam os prováveis futuros líderes dessa revolta, né? Passa uma semana depois dessa cerimônia de voodoo e começa então todo um processo aí de incêndios de propriedades, saques, começa a incendiar campos, assentamentos, tudo, todos os locais em que os brancos eram proprietários, então todos os locais que simbolizavam essa dominação, né? Então até assassinam os brancos que estão no caminho deles, e aí começa de fato esse movimento violento. Claro, logo de início, os brancos do Haiti, de Saint-Domingue, né, eles vão fazer uma retaliação imediata, eles vão assassinar aleatoriamente vários negros, então, tipo, é um movimento negro, então vamos matar negros, mas eles não mataram exatamente quem estavam na rebelião, eles mataram negros, achando que todo mundo com a mesma cor é a mesma pessoa, sabe? Então foi bem... Uma ignorância, né? Uma ignorância do caramba, né? Aí sim, milhares de negros que não eram da causa vão começar a se identificar com essa causa também. E aí aumenta a revolta e eles atacam onde é o atual Cabo Haitiano, né? Que seria o Cabo Francês, ou Cap François, algo assim. Né? Eles atacam essa região importante aí, que ficava ao norte, né? Eles tentam tomar, então, esse forte, né? Eles não conseguem, os ataques falham. Porém, os proprietários brancos, depois que começa essa série de rebeliões, eles não vão mais conseguir reconquistar o controle de suas terras e nem do sistema produtivo das regiões já tomadas. Ou seja, eles não vão mais conseguir reescravizar essas pessoas que se rebelaram. No norte e no sul e no oeste, a revolta vai aumentar. Cada vez mais e mais negros, mais e mais ex-escravos aderindo, porém sem lideranças centralizadas. Ainda é um processo meio desorganizado. E aí o que vai acontecer? Os britânicos e os espanhóis, nesse contexto, são inimigos da França, porque vamos lembrar que lá na Europa está acontecendo a Revolução Francesa, e então britânicos e espanhóis vão tentar se aproveitar dessa desorganização, dessa colônia muito rica, e vão começar a querer conquistar a ilha. De que forma? Negociando com alguns grupos e atacando outros. Então aí ainda tem mais esse elemento, que é essa interferência externa de britânicos e espanhóis. A ideia, né, é a disputa nas Antilhas, né? O pessoal sabia que aquela região era muito rica, então todo mundo queria um pedaço do bolo, todo mundo queria uma fatia, né, cara? Pensa, mais rica que o próprio Estados Unidos, né, enquanto colônia. Então era um lugar a se tomar. Isso. E, bom, vai passando o tempo, então, nesse sentido. Em 93, os revoltosos, então, né, os negros principalmente, eles tomam, então, o Cabo François, o Cabo Haitiano, né, eles tomam ele dos franceses monarquistas. Então, aí, quem ainda era a favor da monarquia, né, francês que estava na ilha, vai perder o controle, né? E aí torna esse Cabo François, o Cabo Haitiano, ele vai se tornar um ponto de controle dos republicanos, Leandro. Tanto dos negros quanto dos franceses, né? Será que dá pra dizer que assim, a tomada desse Cabo Francês aí é mais ou menos simbolicamente falando como a tomada da Bastilha lá pelos revolucionários franceses na Europa? Quer dizer, ou que esse forte era um ponto ali de resistência desses monarquistas brancos, que no começo os negros não conseguiram conquistar, aí lá em 1793 eles vão e conseguem conquistar isso aí.
Dá pra fazer essa relação, sim, eu acho, cara. Bem legal, também pensei nisso. Claro que esse cabo francês ele não é tão simbólico quanto a Bastilha, né? Mas quanto a Bastilha, claro. Sim, eu acho que sim, é uma boa relação. Tipo assim, a partir de agora já era. A partir de agora, esse sistema que vigorava caiu. Assim como na França vigorava um antigo regime, ali no Haiti também vigorava um tipo de antigo regime, né? Com certeza. Inclusive o mesmo tipo, só que em outro lugar, né? Só que escravista, né? Porque na França não tinha, né? Só nas colônias. Tá certo, muito bom, muito bom. E aí o Santonax, aquele então, o francês, o comissário francês Santonax, ele continua a agir em nome daquela abolição, né, do abolicionismo, né, a proposta, a promessa de liberdade dele era muito visada, era algo que estava sendo muito esperado pelos negros, tá? Então por isso que há essa, de certa forma, uma pequena aliança aí entre os negros e os republicanos franceses. Não dá para dizer ainda, Leandro, que existe uma aliança de fato, tá? Porque nesse momento não temos muitas lideranças ainda até esse momento, tá? E aí o movimento dos negros ele não é tão organizado, então não tem bem uma aliança também. Logo depois que a gente tiver as lideranças, elas não vão ser tão amistosas aos franceses também, mas por essa promessa de liberdade, por essa ideia do abolicionismo aí, do Santonax, né, do comissário francês, o pessoal vai ficar um pouco do lado da França, um pouco, né? Nada certo ainda, nada oficial. E o Santonax começa a agir em nome dessa abolição, começa a negociar, tentar fazer uma aliança maior com todos ali, e no próximo ano, inclusive, ele já vai para Paris, vai reivindicar, né, a ideia da liberdade dos negros como gratidão à ajuda deles para tomar o cabo, né? Então é uma coisa que tá em processo, né? Essa ideia da abolição tá em processo. E aí, um acontecimento importante também nesse ano de 1793, tá? É que vai começar a acontecer o quê, ó? Supostamente, no Haiti as coisas estão indo bem, né? Tomamos o cabo, né? Movimento simbólico ali, show de bola. Mas vai ter um tratado informal aí entre a Espanha e a Inglaterra, que era de tomar Saint-Domingue, né? Que era o Haiti. Tomar parte da ilha que era da França. Então, uma porque a Espanha queria tomar todo o resto, e outra porque a Inglaterra era inimiga da França, né? Então, nesse sentido, eles iam dividir a parte do Haiti ali entre eles ainda. Respectivamente, o norte e o sul. Então, Espanha pegaria o norte e o sul seria, né, da Inglaterra. Então, alguns líderes e generais que estão por ali ainda, que eram das tropas dos monarquistas, vão ficar do lado dos espanhóis e ingleses, né? Vão se aliar logo a eles ali, vai haver algumas traições, inclusive. A gente tem que pensar que existiam alguns grupos aqui que estão participando dessa revolução, e pra gente tentar colocar. Nesse momento tem o grupo dos ex-escravos, né, Jean, que são os negros. Temos também os republicanos franceses aí, vamos dizer assim, representados pelos Santonax, né? Que é o cara que representa a Revolução Francesa, que nesse momento vão estar lutando junto contra esses invasores, que são os espanhóis e os ingleses, que vão costurar esse suposto tratado aí. Então, por enquanto, essa é a situação. Corrija-me se estiver errado. Não, mas é isso aí. E aí, somente no ano de 1793, que vai surgir um líder desses revoltosos. O nome dele era Toussaint Louverture. Esse nome francês aí eu vou chamar ele de Toussaint, só, daí é mais fácil. Ele vai assumir o posto de líder da revolução ao se negar a aceitar um acordo entre os diversos líderes rebeldes e as elites. Ele meio que já enxergava que aquele acordo ia acabar dando em nada, ia acabar sendo uma traição ao povo que ele representava. O Toussaint, que era um ex-escravo letrado, ele escreveu a seguinte proclamação. Disse ele: Irmãos e amigos, eu sou Toussaint. Meu nome pode ser conhecido até você. Empreendi a vingança da minha raça. Quero que a liberdade e a igualdade prevaleçam em Santo Domingo. Eu trabalho para fazê-los existir. Una-se, irmãos, e lute comigo pela mesma causa. Arranque a árvore da escravidão comigo. Seu muito humilde e muito obediente servo, Toussaint, general dos exércitos do rei, para o bem público. Legal. O Toussaint
Toussaint é uma das grandes lideranças aí, um dos grandes nomes da história do Haiti, né, cara? Ele é retratado, não só ele, né, mas no livro do C.L.R. James lá, ele é retratado como um jacobino negro, né, porque ele vai ser muito fiel ao jacobinismo, essa ideia dos jacobinos que estava acontecendo na França, né, porque se tu for ver 93, né, em 1793, já era a época da convenção na França, não é? Nessa época já estava acontecendo a convenção na França, assim. Exato, então temos o Danton lá, o Robespierre, né, e aí Marat. E o Toussaint, ele é fiel ao jacobinismo, então essas ideias bem radicais, assim, nesse sentido, né. O Toussaint, ele é filho de escravo também, né, ele não veio, né, ele nasceu de um escravo já no Haiti, e o pai dele, Leandro, ele era um chefe tribal da onde ele veio. Né? Então ele foi um escravo comprado e pelo seu dono que notou nesse cara, como ele era um chefe tribal, algumas habilidades. Ele era um cara muito esperto, muito inteligente, e viu que o filho dele, o Toussaint, também era um cara que tinha as mesmas habilidades. Né? De todos os filhos desse escravo, né, o Toussaint era o mais inteligente nesse sentido, mais hábil, então, e logo ele foi alfabetizado e tudo mais, né, passou por um processo aí de, como é que eu posso dizer, de erudição, de certa forma, né, mesmo sendo escravo. Que nessa época, né, é um privilégio muito grande, né, porque a grande maioria da população era de analfabetos. Exato. Então você tem aí um escravo alfabetizado, né, é realmente algo a se comentar. É legal dizer também que os livrinhos de cabeceira, né, do Toussaint, né, ele andava sempre com o livro do Abade Raynal. Era um abade que falava muito sobre a economia, sobre a filosofia, sobre a história, né, e que depois isso vai ter um peso bem importante no próprio governo do Toussaint, né, que vamos falar depois. E também o Júlio César, cara, ele lia Júlio César, ele gostava muito de Júlio César. Em questão da guerra contra os gauleses, ele leu muito o escrito do Júlio César sobre isso. Então, desde aí ele já vai tendo uma formação militar, de certa forma, através da leitura. Tá, bem... Alguma noção, né, vai adquirindo. Isso, né? uma noção estratégica e tudo mais, que depois ele vai se provar um bom militar, inclusive, né? Vai sim. Então, o Toussaint vai ser esse primeiro líder, né? Mas, em 1794, os britânicos vão conseguir conquistar Porto Príncipe, ao sul, e os espanhóis vão conquistar a parte leste e partem para conquistar o norte. E aí, é só um detalhe, em 4 de fevereiro desse mesmo ano, 1793, lá na França, a Convenção Jacobina vai abolir totalmente a escravidão na colônia, e isso vai servir para dar um gás a mais nessa luta dos escravizados, dos ex-escravizados do Haiti. Legal, aí que dá o gás, né? Aí eles veem, a proposta dos caras era verdadeira mesmo, né? Eles realmente entendem, né? Então, a partir de 94, aí que a gente começa a dizer que é a época da revolução mesmo, porque aí o Toussaint tá governando, temos uma liderança bem organizada, então agora é a fase da revolução, de fato, que vai de 94 até 1801. Em junho de 94, né, devido a essas políticas abolicionistas da França, dos franceses, dos Sonthonax, que agiam em nome deles, né, o Toussaint agora ele vai pensar, bom, eu vou me aliar a quem? Né, porque tem eles, né, querendo a emancipação, os escravos, os ex-escravos, na verdade, né, querendo se emancipar, Leandro, né, haitianos, então, e ao redor deles a gente tem o quê? A gente tem uma França, a gente tem uma Inglaterra, a gente tem uma Espanha, tá? A gente tem potências aí que cada uma tem um tipo de política, cada uma tem um tipo de pensamento aí, de filosofia, e a mais, como é que eu posso dizer, a mais próxima ao pensamento do Toussaint, obviamente, é a da França. E como eles estavam... A mais fiel, né? A mais fiel às ideias, né, que ele considerava. Exato, né? A Espanha parece que tinha já feito promessas no passado de abolir a escravidão em suas colônias, não fez isso. A Inglaterra, né, em algumas colônias ali também tinha reinstituído a escravidão nos lugares onde não tinha mais, enfim. E o Toussaint vai ver, esses caras são todos pau no cu e a França, eu vou me aliar com a França porque eu acho que é o melhor, é o mais indicado nesse momento. Né?
Até porque quem estava no poder nesse momento eram os aliados, vamos dizer assim, jacobinos, né? Exato. Que o Toussaint curtia. E respeitava muito, né? Respeitava. Os ingleses e espanhóis que tinham invadido algumas partes ali do Haiti, eles logo vão começar a ver as suas expectativas um tanto quanto frustradas. Porque eles vão ser acometidos por diversas doenças tropicais, tipo varíola, febre amarela, né, e outras. E aí o Toussaint vai se unir com os republicanos para lutar contra os britânicos, que estavam nesse momento aliados aos espanhóis, e ainda tinha o apoio dos monarquistas franceses. Porque vamos lembrar que nesse contexto está acontecendo a Revolução Francesa e os monarquistas são os inimigos da Revolução. As tropas do Toussaint vão começar a receber cada vez mais adesões, chegando inclusive a contar com cerca de 10 mil homens. E ao norte do Haiti, da ilha de Saint-Domingue, vai estar lá o almirante Lavaux, que é um francês, que vai estar resistindo junto com os rebeldes negros à invasão desses ingleses, né, num lugar chamado Gros Morne. Também vai ter o apoio de um general mulato, né, vamos lembrar que os mulatos eram outra classe lá do Haiti, chamado Villatte, que vai estar enfrentando os espanhóis no Nordeste. E também o Santonax, nesse contexto aí, um cara que a princípio tinha vindo para o Haiti só como um representante político da Revolução Francesa, mas nesse momento esse cara vai desempenhar um papel militar e vai liderar diversas batalhas ali, liderando milhares de homens. Isso aí. O legal sobre o general mulato ali é que eles agora lutaram para enfrentar os espanhóis, né? Lutaram ao lado do Toussaint. Mas o Villatte aí, os outros mulatos, eles vão ser, em muitos momentos, inimigos dos próprios negros, né? Então tem isso. Uhum. O Toussaint é complexo, né? É complexo. Nesse momento ali, tu falou que ele tinha 10 mil homens, né? Ele parte nessa campanha, Leandro, antes, com mais ou menos 4 mil homens. É no caminho que ele vai juntando, é tipo uma coluna, assim, sabe? Eles vão aderindo, então, né? Vão aderindo, cara. É bem legal, assim. Então, mais do que o dobro de pessoas, assim. É massa. Ainda no próximo ano agora, né? Eu ia falar ainda nesse ano, mas é no próximo, né? Depois dessa série de combates aí que os haitianos, então, de certa forma, dão aos inimigos, no próximo ano, em 95, a França e a Espanha lutando, né, uma com a outra, a França vai dar um pau na Espanha, né? Eles vão acabar com eles. Vai demolir! E aí eles vão demolir. E aí tem o tal do Tratado da Basileia, né? Tem não confundir com o Acordo da Basileia, porque tem também um outro Acordo da Basileia aí, que é um tratado econômico meio recente. Assim, nem confundir também com o Basilisco, que é... não sei o que é, mas enfim, não confundir. Basilisco é um bicho do D&D, cara, pelo menos. Então. É um monstro. Também é um negócio do Harry Potter. Não confundam com o Basilisco, que é um bicho lá do Harry Potter. Isso, e também não com os basileus, que eram os reis lá nos gregos. É verdade, o cara tá confundindo a galera pra caralho. Nem com o Basílio, que estudou comigo na quarta série, que era um menino evangélico. Muito bom. Não confundam, tá, gente? Não confundam com nada disso. Os caras já pegam uma lista, né? Já confundiram tudo, já. Muito bom. Que merda. Tá. Aí, então, o Tratado da Basileia é um tratado no qual a França vai dar um tempinho de dar porrada na Espanha, né? A França, tá, beleza, a gente para de bater em vocês. Já acabou, né? Jéssica? Acabou, Jéssica. Acabou, França. E aí, a Espanha vai conceder São Domingos, então, pra França. São Domingos não é Saint-Domingue. Lembrando, São Domingos é a parte leste da ilha, né? Então, agora, tanto a parte que é o Haiti quanto a parte que é a República Dominicana, tudo nesse momento é dos haitianos, tudo é dos franceses, de certa forma, que estão, né, juntamente lutando junto com os negros ex-escravos do Toussaint, né? E aí é importante lembrar por que eles tiveram tanto apoio também, né, Leandro? Por que teve almirante lutando ao lado dos negros? Por que teve toda essa galera no Haiti lutando, né? Vai vir almirantes franceses de lá e, porra, isso... envolve tempo, envolve dinheiro, né, de certa forma. Então a gente tem que entender como que acontece isso, né? Né, as vitórias e as contraofensivas aí dos revolucionários republicanos na região das Antilhas, ou seja, os republicanos do Toussaint, causavam uma boa impressão em Paris. Então os revolucionários olhavam aquilo e olha só, nossa revolução está surtindo efeito lá também.
Então, tipo, meio que orgulhava eles, de certa forma, essas lutas do Toussaint e da galera aqui no Haiti, né? Então era legal isso, de certa forma, eles viam com bons olhos. E também a Revolução nas Antilhas era uma coisa que se dava por si só. A França não tinha que gastar dinheiro de outras formas apoiando ela, né? Quem cuidava da revolução dos assuntos internos não era a França, de fato, né? Porque pensa, tu já falou ali que o Toussaint fez uma proclamação, né, e tudo mais. Então, a França não despendia muito dinheiro, de muita logística para cuidar dessa revolução, né? Não tinha isso. Não era algo deles, né? Os próprios haitianos cuidavam disso. Não era algo deles no sentido de despender dinheiro e tempo, mas era algo deles no tom que isso dava ao mundo, né? Olha, nossa revolução tá lá também, né? Então era uma coisa que era boa pra França. Lembrar que essa é a época do Diretório já, né? Em 95, e o Robespierre já tinha caído, tá? Então esse apoio agora que eles estão recebendo não é mais dos jacobinos, mas ainda dos revolucionários franceses, mais da direita agora, né? Lembrar pra quem... Só pra situar quem tá ouvindo. Então, né? As tropas inimigas que não fogem vão se unir ao Toussaint. E aí vai aumentar ainda mais o exército dele. No ano seguinte, 1796, os mulatos tentam depor o general Lavaux, a principal autoridade da ilha. Então aí você já vê um grupo social da revolução mudando de lado. O Toussaint vai resgatar o Lavaux, o general Lavaux, e esse general, como gratidão, vai nomear o Toussaint como tenente-governador de Saint-Domingue. Então, aí a partir daí, né, Jean, vai começar, vamos dizer assim, uma briga, conflitos dentro da revolução. Daí esse grupo dos mulatos vai querer se opor. Em sequência, os governadores franceses tornam o Toussaint comandante em chefe de todas as forças francesas na ilha. E aí começa o governo do Toussaint Louverture no Haiti. Muito bom. O Toussaint é foda, né, cara? Mas ele teve umas teimosias ali que é complicado também, porque ele assim, ó, como um revolucionário, como um fã do jacobinismo ali e tudo mais, ele seguiu umas ideias da Revolução Francesa, mas muitas delas de forma um pouco equivocadas, eu diria assim, né? Porque ele queria muito agradar o Napoleão, né, cara? Ele chegou na época do Napoleão já no poder e ele era muito fã do Napoleão na questão militar e tudo mais, mas o Napoleão já não era um representante do jacobinismo, por exemplo. Ele representava aquela direita que colocou ele no poder, de certa forma, né, de uma burguesia, e aí o erro do Toussaint foi apostar tanto assim no Napoleão, né? Muitas vezes ele tentou fazer uma aliança, né, entre a Revolução Francesa e a Revolução nas Antilhas, deixar isso claro pro Napoleão e tentar fazer com que isso fosse oficial, sabe, Leandro? Tipo, ó, a nossa revolução aqui é parte da tua, então tamo junto, sabe? Tamo junto. Mas o Napoleão nem notou ele, sabe? Ele nunca leu as cartas do Toussaint, assim, ele não chegou a considerar as ideias do Toussaint. E o Toussaint não se desanima com isso, cara. Ele continua tentando, né? E aí, beleza. Enquanto ele vai tentando essa aliança com o Bonaparte, né? Ele vai tentando também instituir políticas aí para criar um estado autônomo, então, agora, e soberano, sob governo de negros. E aí que tá. Ele queria fazer um governo de negros, não dos mulatos, não dos brancos, mas dos negros. Eles foram os oprimidos por tanto tempo, agora ele queria fazer o contrário, não de certa forma que ele precisaria oprimir, mas a gente vai ver que teve alguns erros nesse sentido também, mas, né, ele vai querer fazer um governo soberano, né, dos negros. Eu tenho uma teoria aí, Jean, para essa questão do Napoleão, né? O Toussaint, ele era um entusiasta dos princípios da Revolução Francesa. Então eu acho que ele pensava assim... Fãzão. Ele pensava assim, bueno, teve a convenção e eles foram nossos aliados. Beleza. Depois o Robespierre caiu, teve o diretório e eles também foram nossos aliados. Agora que surgiu o Napoleão, depois que o diretório cai, com o golpe lá de 18 Brumário, surgiu esse cara, Napoleão, que demonstra aí, tem tudo pra também ser o nosso aliado. Então meio que ele não queria acreditar que o Napoleão ele era um cara que não necessariamente ia levar à frente
todos os princípios da Revolução Francesa. Porque o que o Napoleão faz é meio que uma conciliação, né? Ele pega alguns elementos da Revolução Francesa com alguns elementos, digamos assim, do antigo regime e conciliam. E é justamente o que a França queria, um conciliador. Por exemplo, na questão da religião, os revolucionários franceses meio que abominavam a Igreja Católica. Né? Tanto que o Robespierre queria criar lá uma outra religião. Ele criou, ele instituiu de fato, né? O culto ao ser supremo, que depois era a deusa da razão, e quem que representava era ele mesmo, então foi uma megalomania gigantesca, assim, né? Então ele fez isso, Sim, ele fez isso, os jacobinos tinham isso. Mas o Napoleão, quando ele chega ao poder, não, ele restaura o catolicismo, né? Ele se aproxima da Igreja Católica novamente. Então o Napoleão, ele é um cara que, tipo, não é porque ele falava que ele queria levar os princípios da Revolução, que exatamente esse aspecto, que é o abolicionismo, ele iria levar. Pelo contrário, o Napoleão queria reestabelecer a escravidão nas colônias, só que o Toussaint não acreditava nisso. Continuando ainda nesse governo do Toussaint, vai ocorrer um episódio conhecido como a Guerra das Castas, que acontece aí durante um ano, entre 1799 e 1800, que é uma tentativa do governo de se livrar da resistência dos mulatos e dos franceses, né, dos brancos. Então, assim, é uma tentativa do governo de se livrar dessa oposição, porque nesse momento os mulatos, que é um grupo social, os mestiços, que antes lutavam junto com Toussaint, agora era inimigo. Eles iam ter, né, Leandro, que, tipo, de certa forma, dizer até para aqueles caras, pros franceses que estavam do lado deles, chegar em algum momento e falar assim, ó, beleza, galera, era isso. Tipo, deu. Agora pode ir embora. Já tá com a gente, Lance, pode ir. Tanto que o Toussaint vai expulsar o Santonax, cara, que é aquele comissário que tinha chegado lá no começo da Revolução, que tinha ajudado ele, né? Ele vai expulsar o Santonax e vai conseguir derrotar as lideranças mulatas e as lideranças brancas, né, dos franceses. E em 1800, o Toussaint ao controlar o porto de São Domingos, no lado leste, que era da Espanha, vai dominar toda a ilha Espanhola. Espanhola é o nome da ilha lá onde o Colombo tinha chegado, o nome da ilha que abrigava tanto a colônia da Espanha quanto a colônia da França. E agora era tudo do Toussaint. Tava tudo dominado, agora dadinho ao caralho, meu nome agora é pequeno e quem falou que a boca é sua. É as guri, pai, as guri, firmezinho. E aí, o Toussaint, então, ele vai chegar, né, e vai pensar, bom, como que eu vou, né, operar economicamente para o negócio bombar agora, né? Eu tenho que cuidar desse local que eu tô governando, e aí ele vai ver assim, ó, bom, as plantations, que era aquele sistema, então, de plantação em larga escala, com trabalho escravo, né, de monocultura, né? As plantations, elas estavam operando no exato momento agora, em 2/3, elas estavam operando em 2/3 da sua capacidade. E o Toussaint vai pensar assim, ó, olha, o que a gente fez até então aqui, que trouxe riqueza para a ilha, que a Europa inteira olhava com bons olhos para nós, era a questão das plantations, né? Era a produção do açúcar, do café, né, e outros produtos aí. Então vai pensar assim o Toussaint, vamos investir nisso, que é isso que a gente tem para dar, sabe? O que eles iam fazer? Eles não iam se industrializar, por exemplo, não era uma ideia. Esse é o canal, momento, não fazia sentido. Esse é o canal, então. O Toussaint vai tentar, então, forçar a barra, né, até o limite da demência aí nesse sentido, né? Porque ele vai dizer assim, ó, vamos investir no mercado externo? Vamos. Como? Através das plantations. Tá, mas antes das plantations, quem trabalhava nelas eram escravos. Precisava de um alto número de mão de obra, né? O que ele vai fazer? Ele vai forçar, tá? Ele vai instituir o trabalho forçado, Leandro, tá? Bem pau no cu, assim, né? Com aqueles ex-escravos, para eles voltarem para as plantations. Olha só. Ele vacila demais, porque ele é o líder do movimento, né, de emancipação, de libertação, de abolição da escravatura. E aí ele vai chegar lá e, ó, galera, vocês não são mais escravos, mas vocês têm que trabalhar aí pra mim nesse sentido pra nós progredir. Tá, Toussaint, mas a gente não quer. A gente não quer, Toussaint, não queremos.
E aí como que ele vai fazer para obrigar essas pessoas? Trabalho forçado, com militares cuidando da disciplina, né, em volta das plantações. Então é como se fosse, né, uma escravidão aí. Uma ditadura, né? Uma ditadura, porque da onde que ele tira essa ideia? Daquele Abade Rainal que eu falei antes, né, que ele lia, um dos livros de cabeceira dele. O Abade Rainal era um fãzão, entusiasta das plantations. Ele dizia que as plantations eram o novo ouro aí dessa época e era o futuro da humanidade. Então era o sistema de trabalho mais perfeito que existia. Toussaint vai fazer isso. Né? Ele vai instituir o trabalho forçado, colocando forças militares, então, para chefiar e vigiar as plantações. Bem complicado. E não para por aí, né? Não para por aí as bobagens que ele fez. Além disso, né, o Toussaint, que era católico, né, então, porque ele foi criado lá por aquela família que deixou ele aprender a ler, Toussaint, que era católico, vai criminalizar o voodoo, que é a religião, vamos dizer assim, tradicional dos povos que habitavam ali aquela colônia, dos povos que tinham vindo da África, que tinham o voodoo como a sua religião tradicional, vai ser criminalizada e vai instituir o catolicismo como religião oficial, vai tornar o divórcio ilegal e a monogamia obrigatória. Porra, que chato, hein, velho? Chato pra caramba. Porra, que chatão, cara. Galera loucaça lá querendo curtir as paradas e ele, não pode. Então, bem nesse sentido aí, né? Bem como ali, como a gente tinha comentado, né? O Napoleão, ele vai trazer a França de novo ali para uma, vamos dizer assim, para uma influência do catolicismo, mais ou menos como o Toussaint quis fazer com o Haiti durante o seu governo. Mas assim, fazendo isso, querendo ou não, ele estava se afastando daquela base que deu poder para ele, né, Jean? Exatamente, cara. Querendo ou não, todas essas medidas aí me parecem muito, pegando aquilo que a gente já conversou, uma tentativa de agradar, de certa forma, o Napoleão, né, cara? Então, o Toussaint pra mim parece com o Robert Baratheon do Game of Thrones. Ele é um cara bom de conquistar o reino, mas péssimo de governar ele. Bem nessas, eu acho que é isso. Ele devia ter outro cara ali pra ajudar a governar, eu acho, né? Ele devia ter ido pra outro país, liderar uma revolução em outro lugar, né? Escravizados. Tipo no Brasil, tá ligado? Exato, ia ser massa. Imagina que massa. Mas enfim, aí começa nesse momento a tal da Guerra da Independência. Por quê? Crente que o Napoleão ia curtir essas ideias dele, né? Nunca acreditando que o Napoleão seria contrário a ele, o Toussaint vai instituir essas políticas e tudo mais. Mas em 1802, Leandro, o Napoleão ele dá uma ordem bem específica. Ele vai chamar o seu cunhado, o general Charles Victor Leclerc, né? Seu cunhado, então, e envia seu cunhado, então, com um exército para ir para a ilha de Saint-Domingue. Ele vai dizer o seguinte, Leclerc, vai para lá, toma aquela ilha de volta, ela vai ser nossa colônia e você vai ter que restabelecer a escravidão. Esse é o maior golpe, então, né, para a ideia do Toussaint, né, porque o Napoleão simplesmente ignora todas as tentativas de alianças do Toussaint e, pior, né, vai dizer para ele, velho, tu agora vai baixar tua bolinha aí, a ilha vai voltar a ser uma colônia e com escravidão vocês vão voltar a ser escravos, né? Então devolve a ilha pra nós queremos nosso brinquedinho de novo. A gente sabe, né, Leandro, que depois que tu faz uma revolução não é fácil soltar o osso, né? Não vai querer voltar atrás, né? E o Toussaint vai resistir, né, por vários meses. Desembarca uma tropa de 25 mil franceses e mercenários, cara. Sabe? Vários mercenários de outros países que o Napoleão já tinha anexado, que eram aliados, enfim, né? E o Leclerc, então, leva... Olha só que engraçado, né? Na bibliografia que eu li, diz que ele leva a esposa dele, leva músicos, leva empregados domésticos. Tipo, ele tava preparado pra passar alguns meses de luta e ficar em casa, sabe? Tipo, fazer uma festa já, tá ligado? Ele foi pronto pro banquete, tá ligado? Ele pensou, vamos jantar. É tipo aquela frase de Canudos, né? Lembra da Guerra de Canudos? Essa noite jantaremos em Canudos, né? Eles acharam que iam chegar e iam fazer isso. É mais ou menos isso que o Leclerc acha. Galera, essa noite vamos jantar em Saint-Domingue, né? Mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Acho que ele achou que ele ia pra Disney, tá ligado? Levando a esposa e os filhos e tal. O Toussaint vai resistir por vários meses, então, a esse desembarque desses 25 mil franceses do Napoleão.
E só que depois, né, desses vários meses, ele vai acabar se rendendo, acreditando que com a sua rendição ele conseguiria manter os direitos e as liberdades dos negros. Toussaint vai ser preso, vai ser enviado para uma prisão lá na França, nas montanhas da Jura, e ele vai morrer na cadeia. Né? O Napoleão, então, ele se recusa a dar um julgamento pro Toussaint, ele vai deixar o cara morrer na cadeia ali. Não é a primeira vez que vamos dizer assim, que a cadeia é usada para matar alguém. É só deixar o cara lá passando um friozinho, passando uma fome, e a pessoa acaba não resistindo muito tempo ali na cadeia. Ele vai morrer em 7 de abril de 1803, ainda acreditando na boa-fé do Napoleão. Acreditando que os negros da ilha jamais voltariam a ser escravos. Complicado. Mas, logo após a morte do Toussaint, né, após a morte dele, não, após a prisão dele, outra liderança já no Haiti aparece, né, que é o Jean-Jacques Dessalines, né, que é outro negro também, outro ex-escravo, né, e ele e outras lideranças vão se reunir e vão combater esses franceses do Leclerc, né, do cunhado do Napoleão. Ele vai chamar, o Leclerc chama reforços e tudo mais. Só que em novembro ele já estava doente também, né? Lembrando que a galera que vinha da Europa ficava doente muito fácil ali. Né? E ele pegou o Leclerc, o cunhado do Napoleão, ele ficou com febre amarela, cara. E ele morre em 1802. Né? Vários soldados morreram também, não foi só ele que morreu. E aí o ataque do Napoleão tá cada vez indo por água abaixo, cada vez mais indo por água abaixo. Né? Vai ter o Rochambeau, então, que é outro francês aí. Ele vai lutar mais um ano em nome dos franceses para tentar reconquistar a ilha, para tentar reativar a escravidão. Né? E ele escreve uma hora ao Napoleão, ele vê que a coisa não tá dando certo, Leandro. E ele diz assim pro Napoleão, ó, só poderemos vencer se começarmos a matar todos com mais de 12 anos. Então, tipo, não sendo criança, a gente tem que matar, porque não tem mais como. Eles estão nos ganhando, eles têm táticas e a gente não conhece o terreno, enfim, né? E aí acontece um período de muitas atrocidades. Tem um caso, inclusive, que o Dessalines, agora o líder dos haitianos, dos negros, né? O Dessalines, ele ouve dizer que o Rochambeau ia enforcar 500 negros prisioneiros, né? Então ele vai lá, antes disso acontecer, ele vai perto de um forte lá, onde todo mundo poderia enxergar, e ele enforca 500 brancos. Só pra dizer quem é que manda mais, quem é que é mais atroz nesse sentido, né? Quem é que faz mais merda, né? Vamos comparar. Isso é verdade. Revoluções, né? Revoluções. O Rochambeau, ele vai pedir reforços lá pra França, mas a guerra é muito desgastante. Então ele vai desistir e vai pra Jamaica lutar, e lá na Jamaica vai ser derrotado pelos ingleses. O Napoleão, então, ele vai restabelecer a escravidão em outras colônias, mas jamais vai conseguir restabelecer a escravidão em Saint-Domingue, e aí mostrando que o Toussaint estava certo de acreditar que essa escravidão jamais voltaria a esse povo haitiano. É legal, né, cara? Porque ele não acreditou no sentido do Napoleão, né? Ele pensou, o Napoleão nunca mais iria fazer isso. O Napoleão tentou. Mas no fundo o Toussaint tava certo, né? Tipo, nunca mais voltou. Isso tava certo. Em 1º de janeiro de 1804, Jean-Jacques Dessalines proclama o nascimento de uma nova nação. Aí sim, Haiti. Palavra Arawak. Né? Arawak é um grupo indígena que habitava ali a região do Caribe. Inclusive quem joga Age of Empires, colonização, se eu não me engano, joga com os Arawaks em algum momento. Tem os Arawaks. Palavra indígena para montanhês. Que é uma referência jacobina, né, região? Sim, os jacobinos eram também os montanheses, né? Vindo da região ali, os montanheses. E em vários lugares vão ser conhecidos, na Escócia também, que vai ter um movimento jacobino, também são conhecidos como os montanheses, enfim, é bem legal. O Jean-Jacques Dessalines vai se proclamar imperador, né? E começa a merda. Jacques I. Aí, nesse sentido, o imperador Jacques I, né, ele vai se autoproclamar. Temos a bandeira agora do Haiti sendo criada. A bandeira do Haiti, para quem não conhece, ela tem duas cores, né, que é o azul e o vermelho, o mesmo azul e vermelho da tricolor francesa, tá? Mas ele não vai ter o branco, porque o branco era referência à própria França, aos governos da França. Todas as outras bandeiras francesas antigas, antes da Revolução Francesa, tinham o branco, né?
Então, é muito da França, né, essa cor branca. Então, eles vão ter o vermelho e o azul em referência à própria Revolução Francesa. E o Dessalines vai retomar o projeto do Toussaint. Ele vai governar com mão firme e vai continuar com aquela ideia de trabalho forçado para restabelecer as plantations, ainda achando que as plantations é o melhor sistema, é o único sistema bom. E aí eu também não sei, Leandro, tipo, claro que eu não sou a favor do trabalho forçado ali, mas eu não sei no que eles investiriam naquele momento, naquele lugar, né? Complicado. Então, sei lá também, né? Até que momento. Eu acho que eles poderiam, tipo, investir numa agricultura, mas não necessariamente com mão de obra forçada, né? Poderia ser trabalho assalariado, né? Poderia ser um sistema de reforma agrária. Eu acho muito legal a reforma agrária, como foi feita lá nos Estados Unidos, que através daquele Homestead Act, eles eles vendiam, na verdade, uma parte bem grande de terra para as famílias por um preço tipo simbólico de $10. E aí você só tinha que comprar essa terra e conseguir manter ela por 5 anos, né? Claro que eles vendiam essas terras lá do oeste, porque eles queriam colonizar o território dos índios lá. Isso. Então você tinha que conseguir manter essa terra por 5 anos, produzindo ali nela, e aí ela era sua. Então, né, você vê, tipo, isso querendo ou não acaba descentralizando a propriedade. Então o que eles poderiam ter tentado lá no Haiti é meio que dividir as terras e entregar para as famílias produzirem para si mesmo, uma subsistência, pequenas trocas entre si, sei lá, nesse sentido, né? Mas não forçar de novo o trabalho meio que servil nessas plantations. Tu aproxima o povo a novamente aquela condição de escravizado, né? Querendo ou não. Volta o trabalho, volta mesmo, né? Complicado. Bueno, continuando aqui então, o Toussaint vai tentar então restabelecer essas plantations, mas vai esbarrar em alguns problemas. Por exemplo, essa economia de plantation estava muito debilitada, né? Por todos os anos de guerra e revoltas, estava desagregada. E querendo ou não, quem administrava essas plantations eram os administradores franceses, os brancos. Isso também conta. O Haiti nessa época contava com muitas pessoas analfabetas, né, muitos iletrados, não tinha uma mão de obra qualificada, faltava subsídios para a economia, e os países que cercavam o Haiti, eles eram hostis à ideia de uma nação de ex-escravos. Então isso também é uma coisa muito forte. Eu só queria salientar aqui, que o Jean falou ali, a gente está chamando de Haiti já tem um tempão, mas o país só se torna Haiti a partir de 1804. Tá? Isso. E a gente começa a contar essa história, se eu não me engano, em 1791, né, Jean? Exato. Que é As quando primeiras revoltas de escravos, as insurgências, né? Às vezes eu gosto de contar os anos, porque daí, tipo, dá uma ideia de quanto tempo que a gente tá falando isso. Então, 1701, né? Desculpe. 1791, mais 9 anos, aí vai dar 1800. E agora, a gente tá em 1804, ou seja, 13 anos de luta para vir a se construir essa nação Haiti, e que depois de construída vai sofrer a hostilidade, claro, dos países vizinhos escravistas ou colônias. É complicado. O Dessalines aí, então, ele vai enfrentar vários problemas, né, nesse sentido. Cabe lembrar, Leandro, que quando tu analisa um país como é que eu posso dizer, nessa situação de revolução, de guerra, de enfrentamento, pode ser bélico, seja ele econômico, é muito complicado de tu tomar algumas decisões também, né? A gente não pode cair num anacronismo assim de tentar julgar uma época, um povo, uma decisão política com visão de agora, porque não são nas mesmas condições de agora, né, cara? Então, é complicado. Então, bom, ele, além de tudo isso que a gente já falou, população mais letrada que existia já no Haiti ali, vai ter um preconceito com o Dessalines, por exemplo, porque ele era iletrado, né? Ele era um cara analfabeto, né? Então ele era diferente do Toussaint, que já desde o início, desde criança, tinha aprendido a ler, né? Os mulatos, obviamente, vão ser contra os negros, então Dessalines representando os negros, os mulatos, né, pela questão racial, né, eles vão ser muito contrários a ele. E também por uma questão de
de corrupção aí, que vão acusar ele, que não tem como dizer exatamente ao certo, a gente não tem registro sobre isso, né? Mas existiam as acusações, sim. Né? Então, más decisões econômicas dele, a galera vai começar a criticar. Então, o quão más foram realmente essas decisões econômicas, não sei, né? Eu não estava lá também, quais eram as opções. A gente já conjecturou um pouquinho, mas a gente não tem como ter certeza, né? Mais ou menos, esses eram os problemas com os quais ele teve que lidar, né? No ano de 1806, né, com uma coluna ali de soldados que pretendia abafar um levante de mulatos, que era esse grupo opositor aos negros, liderados pelo Dessalines, ele vai ser emboscado, leva um tiro e vai morrer de uma maneira violenta. Eles vão cortar o Jean-Jacques Dessalines em pedaços, né? E esse seria o primeiro de muitos assassinatos de pessoas ligadas ao poder pela questão racial. Caralho, pesado, hein? Pesadaço. É complicado. Bom, daí vai assumir logo depois, a gente entra nessa ideia dos próximos governos, que nós não vamos, né, falar muito. A gente vai falar mais numa perspectiva geral, assim, numa perspectiva mais macro, né, do que representa o Haiti aí nesse momento para a humanidade, o que os outros países imporam a eles e tudo mais, né? Bom, cabe dizer que por essa questão racial no Haiti, que vai ser muito forte, essa questão de castas, mulatos contra negros, né, vai assumir um presidente, então, né, o Henri Christophe, que vai ser presidente, e o Alexandre Pétion, que vai ser um chefe do legislativo. Eles têm uma ideia de trazer o que, Leandro? Um legislativo mais forte do que o executivo, tá? O presidente, então, vai ser mais simbólico. Por quê? O presidente era negro. Um mulato nunca conseguiria vencer eleições, por exemplo, tu entende? Num sistema eleitoral. Não teria o apoio, não poderia se manter, por exemplo, porque a maioria era negra, tá? Só que um presidente negro também enfrentava toda essa pressão dos mulatos aí, que já tinham matado o Dessalines, por exemplo, né? E continuavam fazendo levantes. Então a ideia era trazer dois ali, o negro seria um fantoche por um tempo, né, enquanto o outro governava por trás, né? Era a ideia de que isso resolveria todos os problemas deles. Não aconteceu bem assim, não deu muito certo, né? Enfim, a gente vai ter uma sequência aí de governos que vão enfrentar alguns problemas. Cabe lembrar, né, que o que nos importa mais são os próximos anos, né, que é quando realmente vai ser reconhecida a independência do Haiti, né, Leandro? Em 1825, Jean, a França vai reconhecer a independência e a soberania, porém mediante o pagamento de 150 milhões de francos. Isso dá mais ou menos 20 milhões de dólares hoje, né? E o Haiti, obviamente, não tinha esse dinheiro, então ele vai precisar pegar um empréstimo de um banco francês, né, pra pagar pra França. E tinha que ser francês aí no banco, né? Vai se fuder, cara, sacanagem do caramba. Essas medidas assim, essa indenização e outras questões vão quebrar o Haiti. O Haiti só vai conseguir terminar de compensar os produtores franceses em 1947. Isso é mais ou menos 120 anos depois. Isso é recém, né? Recém atrás. 122 anos pagando as dívidas desde a independência. Então não é de se admirar que o Haiti seja um país tão pobre, né? Obviamente que não é só por isso, tem diversas questões. Falar de história sempre é complexo. E até quero aproveitar, Jean, para fazer um comentário sobre essa questão de mulatos e negros, né? Essa rivalidade. Isso serve para mostrar quão complexo é relações políticas e até mesmo raciais. Por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas que são mestiças, mulatos, se identificam com as pessoas que são pretos, né? Porque no IBGE a classificação é preto, pardo, branco, indígena e asiático. Então, assim, as pessoas que são pardos, mulatos, se identificam com as pessoas, com os pretos. E juntos formam o grupo que a gente chama de negros. Então aqui há essa união. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você é uma pessoa branca, mas é comprovado que você tem um ancestral negro, um pingo de sangue negro, né, ao menos durante muito tempo, fazia com que você fosse considerado uma pessoa negra. Então é diferente também, né? E no Haiti existe essa divisão entre pessoas que são considerados
vamos dizer, negros ou pretos e mulatos, né? Pra você ver como não há uma verdade, não é algo monolítico. É uma questão complexa que muda de lugar para lugar, de cultura para cultura. Essa questão aí de esses conflitos políticos e étnico-raciais. Como tu falou, como tu bem falou, na verdade, tu usou o termo complexo, né? Foi isso? Complexo me lembra o Edgar Morin. Edgar Morin, que trabalha com a teoria da complexidade. E tu entende um pouquinho a teoria da complexidade, tu vê que para tratar de temas desse tamanho, não tem, cara. Hoje em dia, tu tem que enxergar da forma complexa, porque tu não vai entender, por exemplo, o Haiti só na questão econômica. O Haiti é pobre por causa disso, então, por causa dessa questão da indenização. Não é isso, né? Então é a questão racial foi o problema. Não. Mas foi a questão da revolução. Não é só uma coisa, né? Foi a quarentena que foi imposta pelos países dos arredores ali para não fazer comércio com o Haiti, né? Também não é só isso que explica. Não é um conjunto de fatores, né, que se interconectam, né, e fazem a realidade ser complexa como é. Tem uma frase aqui, Leandro, até falando ainda dessa questão, né? O Ciro Flammarion Cardoso, lembra que a gente estudou bastante esse cara na universidade, lembro. né? Ele diz assim, o Haiti nasceu como país completamente arruinado e despovoado. Em 1805, só havia 380 mil habitantes, 68% da população de 1789, entre os quais havia 3 mulheres para cada 2 homens, né? Então é uma maioria de mulheres, o que mostra aí a alta taxa de mortalidade desses homens, né? Que nas guerras e combates, né? Participaram dessas revoluções. Cabe lembrar, Leandro, para não deixar isso para trás, que o Simão Bolívar excluiu o Haiti, então, do plano de unificação dele, né? Só para lembrar. Segue lá. Já na análise do C.L.R. James, né, outro historiador que cuida que trata desse período, o isolamento ou quarentena imposta pelas potências imperialistas e até mesmo pelas nações latino-americanas foram responsáveis pelo atrofiamento econômico da ilha caribenha, não permitindo o desenvolvimento de uma economia mais sólida, tendo por consequência o agravamento das desigualdades históricas já bem conhecidas pela massa trabalhadora do Haiti. Então ele coloca essa questão dessa quarentena, né? Que, como a gente comentou aqui, é isso, né? Os países dos arredores, né? Dos redores ali do Haiti, não viam com bons olhos uma república de ex-escravos, negra, né? Fazendo um pequeno resumo, assim, uma questão muito rápida sobre tudo isso que a gente viu, né Jean? Isso. Assim, a gente vai ter então essa questão que as revoltas começam em 1791, mas são revoltas meio difusas, que já vão, de certa maneira, acabar com a escravidão no Haiti, porque daí os brancos não conseguem mais reconquistar. Em 1793, o Toussaint Louverture vai assumir a liderança, né? E vai meio que conseguir ali pacificar até a invasão do Napoleão, né, Jean? Isso, vai acontecer em 1802, então tem toda a guerra de independência que chama, que aí o Toussaint vai ser preso, vai morrer na cadeia, vai assumir o Dessalines, vão conseguir vencer a guerra de independência, vão criar o país Haiti, né? E aí vai estabelecer essas políticas até quando ele é assassinado. Aí acho que era isso, cara. Acho que era isso. Cabe lembrar, então, que a gente sempre tem que analisar essa questão como uma visão complexa, né? Lembrar que essa revolução, ela ainda é a única, né? Como eu falei no início, a única feita pelos próprios escravizados. Eles acabaram com a escravidão e eles proclamaram sua independência. Isso é fantástico na história, né? É um movimento... Isso que é massa, assim, cara, porque eu fico pensando, olha só... Faltou aqui na América Latina esses movimentos do povo para o povo, sabe? E aí, tipo, eu pego, por exemplo, o Brasil, assim, é uma pena que no Brasil nunca foi concretizada a república com os interesses de cidadania, tu entende? Não foram cidadãos que queriam ser cidadãos, né? Então, daí tu pega, o Haiti fez isso, cara, fez de uma maneira fantástica, que legal, olha só, é impossível ter feito isso e fizeram, tá? Só que daí teve tantos outros problemas no meio que também, sabe? Então tu fica pensando, podia ser um país muito massa, cara, sabe? Mas podia ser pior também. Podia ser pior, né? Então, sei lá, né, cara? É isso que é a história, né? A história não dá pra falar o C. Daí não tem como o saber. C não existe, né? Não tem. Mas então a gente fica por aqui com a parte da doutrinação
E agora a gente passa pra uma parte muito mais legal do que essa chatice toda de história. Eu odeio história, toda hora fica falando de história. Agora a gente vai pra essa parte que é a melhor parte, que é parece fake, mas é fato, Jean. Exatamente. Qual que é o fato de hoje que parece fake? Antes de acontecer todo esse movimento aí do Toussaint entrar em cena e tudo mais, né? Antes das principais revoltas, Leandro, vai ter um escravo, tá? Um escravo chamado Macandal. O Macandal, ele tava com uma ideia muito louca, né? O Macandal, ele queria acabar com o domínio dos brancos, cara. Ele tinha uma ideia, assim, ó, pra cortar pela raiz, assim, e realmente, velho, era uma ideia muito massa. Porque não precisaria, né, de toda as guerras que eles tiveram ali, ele ia acabar com os brancos na ilha, velho. Como que... matar os brancos. Matar os brancos, né? Matar os brancos. E como que ele ia fazer isso? É tipo, sei lá, é um plano meio plano do Coringa, assim, no Batman, cara. Ele ia envenenar todos os suprimentos de água. Todos os caminhos em que a água ia pras casas dos brancos, ele ia envenenar tudo. E ele já tinha começado a fazer isso, Leandro. Isso já tava repercutindo, assim, e começou a causar um terror até depois, logo depois. A galera tava morrendo já. Parece que ia rolar o plano dele. A galera tá ficando meio doentinha, meio chateada. E aí ele tava empolgadão com esse plano, né? E aí tava dando umas caganeiras nas pessoas. E o Macandal feliz da vida, né? O Macandal felizão, né? O que ele faz? No boteco, né? E aí que vem, né, o que a gente não acredita, né? E daí o Macandal vê, porra, o plano tá dando certo, esses brancos vão morrer tudo de caganeira. O que tinha bastante pra tomar lá nessa época nos botecos? Rum, né? Tinha rum, né? Aguardente dos piratas, né? O Macandal vai tomar umas a mais. Vai começar a contar vantagem, vai falar assim, ó, tá vendo aquele cara lá que morreu de caganeira? Fui eu mesmo que matei. Vai começar a falar... Tá vendo aqui, sabe aquele outro lá que ficou doente semana passada e morreu também? Fui eu também. Eu sou foda. Vai começar a falar pra caralho, vai contar vantagem de boteco. O que vai acontecer? Vai ser denunciado. Vão prender o Macandal. Preso, né? E queimado vivo, cara. Vão queimar vivo. E como ele já tava cheio de cachaça, eu acho que vai pegar fogo bem facinho. Acenderam o fósforo perto ali, foi uma explosão. Bum! Caralho, Macandal. Fica a lição. Quando você vai envenenar uma população inteira, vai cometer um genocídio, velho, não fique contando vantagem. Não fala pra ninguém, tá ligado? É o meu conselho que fica aí. Faz tudo bem quietinho na calada. Ou melhor ainda, não faz, né? Que é foda. Né? Não faz genocídio, né? Nem conversa. Não faz genocídio. Né? E se vai fazer, tipo, tá ligado aquela ideia de não beber em serviço? Não fica louco, tá ligado? É bem coisa de bêbado, né? Vou contar vantagem agora. Vou contar. Se fudeu. Você pode acabar se queimando, né? Na rodinha. Literalmente se queimando. Literalmente. Então, bom, é isso, nosso fake, né? Parece fake, mas é fato, é isso. Isso aí. E vamos para as dicas culturais, mau exemplo, mau conselho deste humilde programinha. O que você tem para sugerir para os nossos tão estimados ouvintes, Jean? Olha, vou deixar que eles mesmos pesquisem. Capaz. Não, tô brincando, tem sugestão sim. Eu tenho uma sugestão, vai no Google e escreve Revolução Haitiana. Vai ler, caralho, vai procurar, foda-se você. Capaz, tô brincando. Olha só, temos aí alguns livros, Leandro, que foram usados inclusive pra fazer essa pauta, né? Que eu vou recomendar então o Dominican Republic and Haiti, né? Que seria Haiti e República Dominicana. Estudos do país, né? Da Divisão Federal de Pesquisa dos Estados Unidos, Livraria do Congresso. Tá? Esse livro é um livro muito legal, mas tá em inglês, né? É um livro legal, mas tá em inglês. É da Divisão Federal de Pesquisa dos Estados Unidos, né? Mas é bem legal, é uma fonte histórica do caralho. Tem também a queda do escravismo colonial, que não fala só do Haiti, tá? Que é do Robin Blackburn, que a gente usou bastante também. Tá? Tem mais um outro livro aí? Eu vou falar do livro Os Jacobinos Negros, Toussaint Louverture e a Revolução de São Domingos, do CLR James. E tem também o joguinho, né, Jean? Você gosta de falar. Joguinho, eu gosto de falar pra caramba. Pode falar sobre essa merda aí. Posso falar? É o Age of Empires 3, galera, que o Leandro comentou um pouco antes também já, né? O Age of Empires 3, ele trabalha essa época da colonização. E quando tu vai evoluindo, passando de era, há a possibilidade dos países colonizados se descolonizarem. Então tu pode proclamar as revoluções.
Uma delas, inclusive, é do Haiti. Quando tu joga com os franceses, tu pode mandar os franceses a merda, no caso, virar haitiano, tá? É bem legal, tá? Então mostra bastante... Mas como isso? Na campanha? Não. É uma forma de jogo. Tipo, todo... Tu sabe, né, que tu pode escolher a civilização com a qual tu vai jogar, né? Uhum. Então, quando tu vai passando de era da civilização, a última era, depois que libera lá, que tu tá super evoluído, tem a opção de uma sub-era, no caso, que é quando tu proclama a independência. Né? Mas isso deve ser uma extensão, né? Eu acho que mas no Age 3 normal que eu tenho, não tem isso. Tá? Cabe lembrar, legal. Eu tava esquecendo que tem a Memória do Fogo, do Eduardo Galeano, que a gente também usou. É um bom livro. Show de bola. Acho que era isso, então, né, é isso aí. Esse aí deu um episódio legal, interessante, sobre um tema que é pouco falado, né? Eu aposto que na escola vocês não devem ter passado tanto tempo falando de Revolução Haitiana. Então, tá aí pra vocês. Quem tiver dúvida, se tiver algum ponto que não ficou bem explicado, que não ficou legal, podem mandar nos comentários. Vocês têm 500 milhões de e-mails de entrar em contato com a gente. Né, Jean? Não precisamos falar de novo. Não, cansei. Eu acho que é isso aí, né, Janzão? Isso aí, cara. Por favor, vai lá, entra em contato, divulga, manda o link pra algum lugar lá, passa pra galera, né? Ouve aí, nos ajuda a expandir nosso podcast e fazer ele ficar melhor, tá? É isso aí, galera. Muito obrigado. Do fundo do coração, beijos de luz. Tchau! Muito obrigado a todo mundo. Valeu e tchau, galera. Até mais. Acabou essa porra. Valeu.